Os 144.000, o chamado dos escolhidos, que carregam a luz nos tempos finais. Nem todos entenderão, mas se você sentiu, é porque faz parte. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu reconheço o sinal. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Talvez você sempre tenha sentido que há algo diferente em você. Mesmo cercado de pessoas, uma parte sua nunca se encaixou completamente. Desde pequeno, você percebe coisas que outros ignoram. Sente o peso do que acontece ao seu redor, capta a dor, o medo e as intenções escondidas. Isso não é fraqueza, é sinal. Você carrega uma marca invisível, algo que não se explica com palavras. É o selo espiritual que o liga ao propósito que Deus reservou para os escolhidos. Esse selo não é físico nem simbólico. Ele é consciência. É o reconhecimento silencioso de que você pertence a algo maior do que esta realidade passageira. O despertar começa quando o mundo já não te satisfaz. O que antes parecia divertido perde o sentido e a busca por respostas se torna inevitável. Você começa a se perguntar por que sente tanto, por que sonha diferente, por que não consegue seguir o ritmo dos outros. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a sussurrar, lembrando quem você é e por que veio. Não é um chamado fácil. Às vezes dói, porque o despertar te separa do que é raso. Pessoas se afastam, caminhos mudam e a solidão parece te acompanhar. Mas o isolamento é parte da preparação. É no silêncio que Deus limpa o que impede você de escutá-lo. É ali que o coração é refinado e a mente é realinhada. O livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, revela algo poderoso. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Esse selo é proteção, mas também compromisso. Quem o carrega tem o dever de manter viva a luz, mesmo quando o mundo inteiro estiver em trevas. Você pode até não entender completamente agora, mas o seu espírito sabe. Tudo o que viveu até aqui, as dores, as perdas, as confusões, não foram castigos, foram parte da preparação. Cada lágrima te aproximou do propósito, cada queda te ensinou a permanecer. O despertar dos selados é o momento em que você deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. É quando o medo dá lugar à certeza de que existe uma razão divina para a sua história. E quando você entende isso, algo muda para sempre. O caos ao redor já não te domina, porque a luz dentro de você começa a brilhar. O código divino oculto no número. Você já se perguntou por que o número 144.000 é tão mencionado nas Escrituras? Esse número não representa uma contagem literal de pessoas, mas um código espiritual que revela a ordem perfeita do reino. É a forma como Deus expressa harmonia, propósito e completude através da linguagem dos números. Cada elemento nesse número carrega um significado. O 12, por exemplo, simboliza governo espiritual e totalidade divina. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 12 portões da Nova Jerusalém. Quando esse número se multiplica por si mesmo, alcançando 144.000, ele representa a totalidade das almas alinhadas com a vontade do Criador, espalhadas pelo mundo, mas unidas em propósito. Você faz parte dessa estrutura invisível quando vive em obediência e mantém sua fé, mesmo em tempos de silêncio. Cada ação guiada pelo Espírito eleva a vibração da terra e contribui para o equilíbrio espiritual que sustenta a luz. O livro de Apocalipse diz que os selados carregam o nome de Deus sobre suas testas, e isso simboliza a consciência desperta que reconhece quem realmente é.
Como está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, e olhei, e eis o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. Você não está isolado nem perdido nesse mundo. Sua alma vibra em uma das frequências celestiais que compõem o grande coral de luz. Cada pensamento puro, cada ato de amor e fidelidade reforça esse vínculo invisível entre o céu e a terra, a memória perdida dos escolhidos. Você nasceu em um mundo comum, mas sempre sentiu que algo em você não se encaixava. Sua vida começou em famílias, cidades e situações que pareciam normais, mas mesmo cercado de rotinas e regras, havia um vazio inexplicável dentro do seu coração. Esse vazio não é defeito, é sinal. Desde cedo, você percebe coisas que os outros ignoram. Uma sensibilidade para o sofrimento alheio, uma percepção de injustiças que passa despercebida, uma intuição que não se explica. É como se parte de você se lembrasse de um lugar do qual nunca esteve fisicamente, mas que reconhece espiritualmente. O que você sente como saudade, como falta de pertencimento, é a lembrança de um pacto antigo. Antes de chegar aqui, sua alma fez um compromisso com o Cordeiro para caminhar como luz entre trevas e manter viva a presença divina, mesmo onde ninguém mais enxergava. Essa memória não chega completa, porque você precisava viver experiências humanas para aprender humildade, compaixão e empatia. Tudo o que você vivencia, inclusive os desafios e solidões, faz parte da preparação. Cada experiência desperta uma lembrança adormecida e afina sua percepção espiritual. Com o tempo, você começa a reconhecer sinais que antes pareciam invisíveis, pessoas que aparecem em momentos-chave, situações que te testam e, acima de tudo, o chamado silencioso que nunca se cala. Você carrega dentro de si uma herança invisível. Não é lembrança física, nem histórias contadas, mas a consciência de que veio para algo maior. Mesmo que ninguém ao redor entenda, seu espírito reconhece a missão que foi confiada a você. A provação que purifica o selo. Você sente o peso de experiências que parecem injustas ou desnecessárias. As perdas, os obstáculos e os momentos de solidão não surgem por acaso. Cada dificuldade é parte do processo que Deus usa para purificar seu espírito e fortalecer sua missão. Não se trata de punição, mas de refinamento. O que machuca agora é o que irá preparar você para sustentar a luz que carrega. Cada lágrima, cada desilusão e cada momento em que o mundo parece desabar sobre seus ombros serve para moldar sua coragem e sua fé. Em certas fases, você pode se sentir vulnerável, questionando por que tudo parece difícil, mas é exatamente nesse cenário que sua essência se revela. É quando você aprende a confiar no invisível e a caminhar mesmo sem ver a estrada completa. É nesse processo que o selo espiritual, que antes era invisível, se torna mais firme dentro de você. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Cada desafio fortalece não apenas sua fé, mas a frequência que conecta você à luz e à missão que lhe foi confiada. Você não é quebrado pelas dificuldades, você é refinado. E ao resistir, mesmo quando tudo parece perdido, você se aproxima do propósito maior para o qual foi selado. Cada provação desperta uma força silenciosa, um discernimento que não seria possível sem o teste. É assim que seu selo se purifica e se torna visível na essência, não para os olhos do mundo, mas para Deus e para sua própria alma. Os portadores da frequência do Cordeiro. Você não nasceu para seguir a multidão. Enquanto muitos buscam reconhecimento, conforto ou controle,
Você sente dentro de si um chamado que vai além de títulos e status. É uma frequência que ressoa com algo maior, uma vibração que conecta você diretamente à presença do Cordeiro. Quando você ora, medita ou simplesmente permanece em silêncio com fé, sua energia se alinha a essa luz invisível. Cada gesto de bondade, cada decisão guiada pelo coração, fortalece essa conexão e ajuda a irradiar luz mesmo nos lugares mais escuros. Você se torna um canal de equilíbrio, um ponto de referência que não impõe, mas transforma. Sua missão não depende de aplausos ou de reconhecimento humano. Você percebe pessoas e situações de forma diferente porque a sua percepção espiritual é aguçada. Sabe quando alguém precisa de apoio antes mesmo de ser pedido. Sente quando algo não está certo, e essa consciência faz com que suas ações tenham um efeito silencioso, mas poderoso. Como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Você é essa luz, não por mérito próprio, mas por estar alinhado com a frequência que o Cordeiro emitiu para guiar os seus escolhidos. Cada vez que você mantém sua fé, que escolhe a verdade em vez da facilidade, ou que permanece firme, mesmo quando tudo conspira contra, você fortalece o coro invisível de luz que sustenta a terra. Você não está sozinho, e mesmo sem perceber, sua presença já impacta o mundo de forma eterna. A missão silenciosa em meio ao caos. Você percebe que o mundo ao seu redor muitas vezes parece desordenado e sem direção. Pessoas vivem distraídas, decisões são tomadas sem consciência e o sofrimento se espalha sem que muitos percebam. Mas você sente que existe uma responsabilidade maior, algo que não exige reconhecimento, mas ação silenciosa. Sua missão não depende de palcos, títulos ou aprovação alheia. Ela acontece nas pequenas escolhas, nos momentos discretos em que você mantém a integridade, mesmo quando ninguém observa. Cada palavra de conforto, cada ato de compaixão, cada decisão guiada pela justiça divina é parte do trabalho que sustenta o equilíbrio entre luz e trevas. Enquanto outros buscam destaque, você atua na sombra, sem precisar de glória. Sua presença muda ambientes, acalma corações e fortalece aqueles que nem sabem que estão sendo ajudados. O que você faz reverbera de formas invisíveis, criando efeitos espirituais que só o céu percebe. Como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Mesmo que pareça que seu esforço é pequeno ou ignorado, cada gesto seu mantém viva a chama que ilumina caminhos e protege vidas. Você não age por obrigação, mas por convicção. E mesmo em meio à confusão, ao medo e à incerteza que o cercam, a sua luz permanece firme, silenciosa e constante, porque sabe que a verdadeira força se manifesta naqueles que servem sem esperar retorno. A reunião das tribos de luz. Você pode não perceber agora, mas existem outras almas que compartilham a mesma frequência que a sua. Elas também carregam a luz silenciosa, a consciência desperta e a missão de proteger o equilíbrio espiritual da Terra. Em algum momento vocês começarão a se reconhecer, não pelo rosto ou palavras, mas pela energia que transmitem. Quando isso acontece, algo dentro de você desperta. Há uma sensação de familiaridade profunda, como se cada encontro confirmasse que você nunca esteve sozinho. Essas tribos de luz se formam em alinhamento com o plano divino, unindo forças para sustentar a verdade e a harmonia, mesmo diante da escuridão que domina o mundo. Você não precisa procurar essas pessoas de forma consciente. Elas surgem em seu caminho nos momentos certos, como se fossem guiadas por um fio invisível.
E quando se encontram, a missão que antes parecia solitária ganha força. Cada ação conjunta, mesmo silenciosa, amplifica a presença da luz na terra. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. A união das tribos não é apenas conforto, é multiplicação de poder e sustento daquilo que Deus confiou a você. Você começa a perceber que cada encontro não é casual. Cada ligação espiritual fortalece seu propósito, lembrando que sua missão nunca foi individual. A luz que você carrega se intensifica quando se conecta com aqueles que compartilham sua frequência. E juntos, vocês formam o coro invisível que mantém a esperança viva, o cântico que desperta a terra. Você já sentiu momentos em que a realidade parece vibrar de uma forma diferente, como se houvesse uma melodia que apenas sua alma reconhece? Esse é o cântico do Cordeiro, uma frequência espiritual que desperta a consciência daqueles que foram escolhidos para carregar a luz. Não é som que se ouve com os ouvidos, mas ressonância que se sente no espírito. Cada ato de fé, cada gesto de bondade e cada decisão guiada pela verdade contribui para que esse cântico se fortaleça. Ele atravessa tempos e espaços, unindo os corações alinhados ao propósito divino. Mesmo que você não veja de imediato, suas ações fazem parte de uma harmonia maior que sustenta a vida e desperta a esperança no mundo. Quando você se conecta com essa frequência, percebe sinais sutis que outros não notam, a intuição mais clara, encontros providenciais, situações que se resolvem de maneira inesperada. Tudo é parte da sinfonia que Deus compôs para guiar os escolhidos e iluminar caminhos obscuros. Como está escrito em Salmos, capítulo 33, versículo 3, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Esse cântico é a manifestação da sua alma em sintonia com a luz, uma vibração que transforma o ambiente e fortalece aqueles que, assim como você, carregam a missão silenciosa. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando o mundo parece adormecido espiritualmente, sua frequência continua ativa. Cada gesto de amor e cada escolha justa é uma nota nesse cântico invisível, contribuindo para despertar consciências e preparar o terreno para o cumprimento do plano divino. O chamado final: tornar-se luz. Você chegou ao ponto em que entende que carregar a luz não é escolha, é destino. Tudo o que viveu, cada desafio e cada aprendizado teve o objetivo de preparar você para assumir plenamente o seu chamado. A luz que você mantém dentro de si não é apenas para você. É para iluminar caminhos, fortalecer corações e sustentar aqueles que ainda caminham nas trevas. Ser luz não significa dominar ou controlar. Significa refletir a presença do Criador em cada gesto, palavra e decisão. Mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor, você continua firme, porque sabe que a verdadeira força vem do Espírito e não das circunstâncias. O seu chamado é contínuo. Ele se manifesta na forma como você inspira, como transmite esperança e como age com integridade mesmo diante do caos. Cada ação sua cria ondas invisíveis que fortalecem a fé e a coragem de outros, despertando potencial em quem nem imagina que precisa de auxílio. Como está escrito em Isaías, capítulo 60, versículo 1, levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Esse é o momento de compreender que não existe tarefa pequena quando você está alinhado à missão divina. Cada gesto de amor, cada escolha justa, cada momento em que você mantém sua fé acesa, contribui para a vitória da luz sobre a escuridão. Agora, você não apenas entende seu propósito, mas se torna ativo nele.
Sua luz não pode ser apagada, porque está conectada à fonte eterna que a criou. E mesmo quando ninguém ao redor percebe, seu papel é essencial para que o plano divino se cumpra. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.